Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão a respeito de como anda a nossa vida espiritual nesses dias. Eu intitulei essa pequena reflexão de Checando os Nossos Muros. Depois vocês vão entender o porquê. E eu vou ler com vocês dois versículos que estão em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O leão, como nós sabemos, é um predador, né? E como tal, ele fica observando a sua presa até o momento de atacar. Normalmente, esse ataque é efetuado quando essa presa se dispersa do rebanho e assim ela fica fica sozinha e vulnerável. Daí ele vê a grande chance de atacar essa presa, né? I got all this on video. Little guy. Oh, man. Então, fazendo assim um paralelo, Satanás com seus demônios, eles estão nos espreitando, né? Esperando a hora de nos atacar, a hora de ver o melhor momento de nos atacar. Somos monitorados pelo diabo, né? Pelo demônio, dia e noite. Só que tem uma coisa: o diabo não consegue nos atingir se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de devocional com Deus, uma vida de testemunho, uma vida de santidade. Mas ele, mesmo assim, quando nós vivemos dessa forma, aí é que ele investe mesmo pesado para tentar nos atacar. E ele fica nos monitorando o tempo todo porque ele quer uma oportunidade para poder nos atacar. Assim como o leão espera a grande oportunidade da presa se afastar, ficar sozinha, ficar vulnerável, o diabo também fica o tempo todo esperando que nós deixemos uma brecha, uma oportunidade para que ele possa nos atacar. Quando o diabo percebe essa brecha nas nossas vidas, daí ele vem com tudo e ataca mesmo. Lá em Jeremias, capítulo 39, versículos do 1 ao 3, conta uma situação quando Jerusalém foi tomado pela Babilônia. Então, eu gostaria de ler, depois a gente vai fazer um pequeno comentário a respeito disso. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém. E a cercaram. Era 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes da Babilônia e se assentaram. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor, né, queria tomar Jerusalém mais uma vez e ele sitiou, né, ele cercou toda Jerusalém e ele ficou esperando o momento certo para poder atacar Jerusalém. Então ele estava esperando uma brecha para poder atacar Jerusalém.
Alguns historiadores falam que ele ficou 18 meses cercando a cidade de Jerusalém, outros falam em 24 meses, né? O fato é que quando ele conseguiu uma brecha nos muros da cidade, eles entraram, tomaram conta, arrasaram com tudo, acabaram com tudo. Né? E olha que Jerusalém era uma cidade muito bem protegida, os seus muros eram altos, né? Eles construíram um muro em volta de toda Jerusalém, então era uma cidade muito bem protegida. E ainda assim, eles conseguiram invadir a cidade de Jerusalém e tomar conta, destruir tudo, né? Enfim, gente. E só lembrando que Deus, através dos seus profetas, já vinha avisando Jerusalém há muito tempo que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se voltar para Deus, porque senão isso iria acontecer. Mas o povo não deu ouvidos, né, aos profetas que pregavam, né, o arrependimento, a busca do arrependimento para que o povo se voltasse a Deus. E o que aconteceu foi o pior, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e queimou tudo, destruiu tudo, né? Porque achou uma brecha para que eles pudessem entrar. Então, falando em brechas, né? O que é uma brecha? Literalmente falando, é uma rachadura, espaços abertos em um muro ou em uma parede. Espiritualmente falando, são fraquezas que nós temos, são espaços abertos nas nossas vidas ou na igreja, onde nós acabamos facilitando a entrada do inimigo nas nossas vidas, né? Nós podemos deixar muitas brechas nas nossas vidas através das nossas atitudes, né? Através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através do que nós ouvimos, através do que nós falamos. Por isso, nós precisamos estar atentos o tempo todo para não deixarmos essas brechas nas nossas vidas, para que o inimigo não tenha por onde entrar, invadir, tomar conta, destruir tudo, assim como Nabucodonosor fez em Jerusalém. Como eu já disse, o diabo está o tempo todo nos cercando, nos monitorando, esperando uma brecha para que ele possa entrar e tomar conta. Se Nabucodonosor ficou entre 18 ou 24 meses cercando Jerusalém até encontrar uma brecha, até conseguir abrir uma brecha, o diabo está o tempo todo, durante anos, nos cercando para tentar conseguir essa brecha. E nos dias de hoje não tem sido muito difícil encontrar essas brechas, né, na vida do cristão. Por isso, Paulo fala em Efésios 6,11 o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto, ele não se apresenta da pior forma possível, ele não deixa claro que ele está naquela situação, né? Tem até um livro que chama-se O Diabo é Cor-de-Rosa. Por quê? Porque ele se apresenta sempre da melhor forma para tentar nos convencer, para tentar encontrar essa brecha nas nossas vidas. O inimigo não tira férias, ele está sempre armando ciladas, armadilhas, emboscadas, e nós precisamos estar atentos. Isso me faz lembrar a historinha de uma pomba, que certa vez essa pomba resolveu se alimentar no lixo. Então, né, ela, para sua tristeza, ela foi ciscar lá no lixo para
encontrar alimento, né? Para ver se tinha alguma coisa sobrado, conseguia algum alimento. Então ela foi buscar nesse lugar impróprio que era o lixo, né? E o que aconteceu? Uma fita de plástico acabou se enrolando em uma das suas perninhas e ela não conseguiu mais alçar os voos normais que ela alçava. Daí ela ficou isolada no alto de um sobradinho até que nas suas tentativas de voo ou de andando pelo telhado, ela enroscou, a fita enroscou na antena de uma televisão. E daí ela ficou presa nessa antena, porque estava com aquela fita de plástico enrolada no pé, e não conseguiu sair de lá e acabou morrendo naquela situação. Quando alguém percebeu, ela já estava morta, porque já fazia muito tempo que ela estava pendurada ali presa, sem conseguir sair, sem conseguir se alimentar. Enfim, acabou morrendo. De maneira semelhante que o diabo enlaça os nossos pés e nos deixam presos quando nos vê ciscando no lixo do pecado. Quando nós vamos para ambientes impróprios, para lugares impróprios, para pensamentos impróprios, para visões impróprias, enfim, eu acho que todos nós aqui temos consciência de quando estamos ciscando em lugares impróprios, quando nós estamos buscando alimento, buscando divertimento, buscando coisas em lixos, né? Em pecados. E quando o diabo nos vê nessa situação, é a brecha que ele precisava para enroscar os nossos pés, para laçar nossos pés e nos deixar presos, nos levando, se nós não conseguirmos sair dessa armadilha, nos levando à morte espiritual. Isso é terrível. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para não irmos ciscar em lugares impróprios, para não irmos buscar prazer, para não irmos buscar alimento espiritual, material em lugares impróprios, onde o diabo está nos esperando para passar uma fitinha de plástico nos nossos pés e nos amarrarmos. Só que essa fitinha de plástico não é a mesma da pomba. Ela tem um poder de força muito grande, né? E vai ser difícil nós sairmos dessa situação, nos livrarmos desse enrosco. Outra brecha que nós podemos oferecer, né? Ou abrir, ou deixar aberta ao inimigo das nossas almas. Lembram quando eu falei que o leão, quando ele quer atacar a sua presa, ele espera que ela fique vulnerável, que ela se afaste do bando, que ela fique sozinha, para que ele possa atacar e não ter da onde vir reação, né? Então, o isolamento, quando nós nos afastamos dos irmãos, quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos de ambientes do convívio, né, com pessoas saudáveis, com ambientes saudáveis, nós nos tornamos vulneráveis e aí a gente está deixando uma brecha para que o diabo possa agir, porque não tem ninguém por perto para nos alertar, para nos ajudar, para nos levantarmos se nós cairmos. Então, amados, é muito importante, e agora eu queria lembrar aqui a palavra da Rosania a semana passada, nós termos alguns Epafrodito, Onesíforo, né? Ou seja, nós termos, os nomes são difíceis mesmo, né, Rô? Nós termos companheiros de luta, isso é extremamente importante. Nós temos companheiros de luta, nós temos pessoas que vão cooperar conosco, que vão nos ajudar
a caminharmos, principalmente quando nós estivermos em situação de vulnerabilidade, quando nós estivermos desanimados, quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, quando nós estivermos isolados, né? E nós não podemos nos colocar na situação assim de coitadinhos, de que ninguém liga para mim, ninguém me dá atenção. Vamos atrás, sabe? Vamos atrás, vamos correr atrás dos nossos irmãos, vamos ficar juntos dos nossos irmãos, ainda que no meio dessa pandemia existem várias formas de nós estarmos juntos, de nós podermos buscar a ajuda dos irmãos. Então, não se afaste da igreja, amados. Nesses dias, a gente tem visto muitas pessoas indiferentes, muitas pessoas se esfriando, muitas pessoas se afastando do convívio da igreja, ainda que seja virtual, né? Então, hoje tem a ministração lá às 6 horas. Não estou muito afim, sabe? Então a gente vai começando a deixar de lado, deixar quieto, e quando a gente vê, nós já estamos longe dos irmãos, nós já estamos longe da igreja, estamos achando que nós não precisamos do convívio dos irmãos, estamos achando que nós não precisamos estar dentro da igreja, que nós sozinhos somos autossuficientes. Isso é um buraco imenso que a gente abre no muro da nossa vida, e daí o diabo entra e faz a festa, bota fogo em tudo, põe tudo abaixo e destrói tudo literalmente. Então, vamos pensar nisso nesses dias, né? Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pontos fracos. Cada um deve saber qual é o seu ponto fraco, né? Qual é aquilo que te afasta do convívio, de estar buscando Deus, de estar tendo comunhão com Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses pontos fracos, né? E diante de tudo isso, eu gostaria agora que cada um fizesse uma reflexão. Como que está o muro que me protege dos ataques do inimigo, né? Como está o meu muro? Está inteiro? Se ele está inteiro, ótimo. Muito bom mesmo, porque tem muita gente precisando tapar as brechas do muro e precisando de ajuda. Então, eu tenho que buscar quem está precisando de ajuda para tapar essas brechas e ir atrás, né? Como que tá o muro? Ele está começando a ruir? Estava inteiro lá, bonitinho, né? Mas daí veio a pandemia, a gente se afastou, ficou cada um na sua casa, e eu não consegui me manter, e daí começaram a cair alguns blocos, algumas pedras, e o muro começou a ruir. Será que é essa a situação que encontra o meu muro? Eu acho que vocês estão entendendo, né? Esse muro, eu estou dizendo, é a minha vida espiritual, né? Aquilo que vai me proteger mesmo dos ataques do inimigo. Será que o meu muro, ele tem só um furinho na parede ali, no muro? Só um furinho, então não representa muito perigo? Isso é um engano muito grande. Porque hoje ele está pequenininho, a brecha está pequenininha. Pode ser que nem dê para o inimigo entrar, mas existe uma brecha e ela pode ir aumentando, abrindo, 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 e daí vem um rombo grande, né? E se o meu muro tá com esse rombo pequenininho, eu tenho que já tapar essa brecha. Tá mais fácil de tapar, tá mais fácil de conseguir consertar. Agora, e se o meu muro tá com um arrombo enorme, um arrombo grande, né? Então,
daí fica mais difícil, mas não é impossível. Nós temos que fechar esse arrombo aí que nós acabamos deixando, talvez durante todo esse período em que estivemos afastados uns dos outros, né? Nós acabamos nos afastando também do convívio da presença de Deus nas nossas vidas e buscarmos essa presença de Deus nas nossas vidas, né? Tem muita gente que a gente conversando fala o seguinte: olha, esse período de pandemia, de confinamento, me fez voltar para Deus, me fez enxergar muitas coisas, me fez enxergar o quanto eu preciso de Deus, me fez estar junto da família, orando em família, fazendo culto familiar, lendo a palavra em família, ensinando a palavra para os meus filhos. Então, se eu posso, tem muita gente que fala assim, né? Se eu posso tirar alguma coisa de boa dessa pandemia, foi isso. Foi que eu consegui me achegar mais a Deus, eu consegui unir mais a minha família, estar mais com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus pais, e junto nós buscarmos ao Senhor. Glória a Deus! Louvado seja Deus se isso aconteceu. Mas também o contrário também aconteceu. Muitas pessoas acabaram se isolando, acabaram se desanimando, acabaram se esfriando mesmo, e isso foi muito prejudicial. Então é hora de fazer uma checagem. É hora de fazer uma checagem de como está a nossa vida, né? E essa checagem é muito importante para a minha vida espiritual, para que eu possa retomar a minha vida espiritual. Então, amados, feito essa reflexão, né? E todos nós sabemos aonde é que na nossa vida nós temos deixado brechas para o inimigo agir. Todos nós sabemos disso. Então é hora de começar a fechar essas brechas. É hora de começar a tapar, sabe? Se é um furinho na parede, vamos lá com uma massa corrida e a gente consegue tapar. Se é um arrombo imenso, nós vamos precisar de tijolos, nós vamos precisar de mais material, né, para conseguirmos fechar esses arrombos. Mas cuidado para não fazer coisa mais mal feita, né? Não adianta você ter um muro, metade do muro derrubado e tentar colocar umas madeiras de comprido, deixando espaços ainda abertos. Então isso não vai dar certo, né? Nós não podemos fazer de forma mal feita, porque senão deixamos a brecha do mesmo jeito. Então é hora de tomarmos uma atitude séria, uma atitude radical. E em relação a isso, a gente tem ouvido muitas palavras, a Lívia tem falado algumas vezes com a gente a respeito disso, de que nós temos que ser radicais e termos o padrão de Deus para as nossas vidas. E o padrão de Deus não é o padrão do mundo. E não dá para ter o padrão de Deus e o padrão do mundo ao mesmo tempo. Nós temos que tomar uma postura, nós temos que ser radicais algumas vezes, ou todas as vezes, para podermos tapar as brechas que nós acabamos deixando para o inimigo nas nossas vidas. Às vezes, amados, as brechas são tão grandes, o muro está todo, ou às vezes não é mais nem brecha, o muro está caído, está destruído. E nós só vamos conseguir refazê-lo, reconstruir, se nós tivermos ajuda de outras pessoas, né? Então, nós às vezes precisamos fazer um mutirão aí para conseguirmos reconstruir esse muro. E se preciso for, nós vamos atrás, né? E não só aqui eu tenho que me colocar na posição de ir atrás, mas eu tenho que me colocar na posição de também buscar quem esteja precisando de ajuda, olhar um pouquinho para os outros, né? Ter esse olhar para as pessoas, para ver como as pessoas estão, para podermos ajudar nessa reconstrução do muro, que é muito importante. Então, algumas
alguns versículos que podem nos ajudar, são muitos versículos que podem nos ajudar a pensarmos em como tapar essas brechas, né? Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos sujeitar a Deus. E o que significa sujeitar a Deus? Então, vai ficar como reflexão. O que significa sujeitar-nos a Deus? Talvez, se você tiver um tempinho aí depois de terminar o vídeo e quiserem conversar a respeito disso, né? Como que eu posso me sujeitar a Deus para resistir ao diabo? Porque se eu resistir ao diabo, o diabo vai fugir de mim, né? 1 Pedro 5, 7 e 8a, nós já lemos o versículo 8 todo, né? Diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Então, nós precisamos lançar em Deus toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos afligido, que tem tirado a nossa paz, e porque Deus tem cuidado de nós. Nós não precisamos buscar resolver as coisas com as nossas forças, né? Mas nós precisamos lançar todas as nossas angústias no Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Temos que ser sóbrios, temos que vigiar, né? Lucas 21, 31 também diz isso: vigiai em todo o tempo e orai para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Alguns versículos seria melhor nós lermos o capítulo todo para entendermos o contexto, né? Então fica aí algumas sugestões de leitura para a reflexão a respeito de como nós podemos estar fechando as brechas que foram abertas, que nós deixamos que fossem abertas ou que nós abrimos para que o inimigo entrasse e tomasse conta das nossas vidas. Nós precisamos viver sempre com os ouvidos e olhos espirituais abertos. Né? Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê discernimento, que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento para não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas. E nesses dias de confusão, e nesses dias de muitas opiniões diversas, e nesses dias o inimigo tem feito a festa. Então, nós precisamos tomar cuidado também com isso, respeitarmos o que o outro está vendo, está pensando, pedirmos para que Deus tire as vendas espirituais dos nossos olhos, da igreja, para que nós possamos ter entendimento do que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. E eu tenho pedido muito isso para Deus. Deus, tira as vendas espirituais dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não sermos enganados pelo inimigo das nossas almas e não entrarmos nos enganos desse mundo. Assim, tem algumas coisinhas assim que parecem bobas, mas que nos ajudam muito a não abrirmos brechas, sabe? Olha, não ficar falando palavras torpes, né? Não ficar falando coisas que não edificam em nada a nossa vida e a vida do irmão. Não entristecermos a Deus com as nossas atitudes, não guardarmos mágoas, amarguras uns dos outros, né? Tentar resolver isso ao máximo. O envenenamento que traz para a vida de um cristão, para a vida de uma pessoa, o guardar mágoas, o viver de amargura, gente, isso é terrível. É uma brecha assim que o inimigo adora, né? Então a gente precisa aprender a perdoar sempre, né? A sermos benignos, a sermos pessoas boas que buscam ser pessoas
que fazem aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Ficar longe de gritaria, de blasfêmia, de malícia, de tudo que Deus abomina. Nós sabemos nós sabemos quais são as nossas atitudes que agradam o coração do Senhor e quais as que não agradam. Então, aquelas que não agradam, a gente tirar fora, limpar das nossas vidas, né? E vivermos em unidade. E aí entra a questão de sermos uma igreja unida, uma igreja que vive em unidade, apesar de algumas diversidades, né? Porque o diabo tem um interesse muito grande em dividir a igreja, porque a igreja dividida para ele é um prato cheio para destruir tudo, para entrar, é uma brecha imensa para entrar e fazer a festa. Amados, vamos fazer uma checagem de como anda o muro das nossas vidas. E vamos começar a tapar as brechas para que o inimigo não tenha vez, não tenha como entrar, matar, roubar e destruir tudo aquilo que nós construímos na caminhada com Jesus. Deus tem olhado, tem cuidado das nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e pensem muito nisso, tá? E pensem que nós somos um corpo, nós fazemos parte de uma igreja e nós estamos inseridos em uma igreja e isso tem um valor inabalável, desde que nós reconheçamos que o quanto isso é importante nas nossas vidas. Um abraço, fiquem com Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados,
unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido